História do Colégio de Aplicação. Gostaríamos de agradecer muito a presença de todos, a presença do Clóvis, a presença do Jefferson, que aceitaram muito gentilmente o nosso convite. Algumas coisas antes de passar a palavra para a professora Josalba, diretora do colégio, que vai fazer uma fala anterior, só gostaria de dizer que a ideia inicial dessa mesa, que foi construída pelos professores da disciplina de História, a partir do Laboratório de Ensino de História do Colégio de Aplicação, era que a gente conseguisse fazer um debate sobre o projeto polêmico Escola Sem Partido. O debate pressupõe opiniões favoráveis e contrárias ao projeto. A gente entrou em contato com alguns professores favoráveis ao projeto do Escola Sem Partido, mas a gente não conseguiu que eles viessem. O primeiro professor alegou que não tinha aula nesse horário e que não poderia vir. Um dos professores não respondeu o e-mail que a gente mandou, e um terceiro professor aceitou, mas quando foi informado de que os outros dois convidados não estavam disponíveis, ele também se recusou a participar. Então, por isso, a gente faz uma discussão sobre o projeto, para aqueles que querem entender um pouco mais, e gostaríamos de agradecer, então, a presença tanto dos nossos alunos, dos professores do Colégio de Aplicação que liberaram seus alunos para prestigiar, e dos professores que vieram nos prestigiar, as professoras do NDI que vieram também prestigiar, os estagiários das disciplinas de História e de outras disciplinas que o colégio recebe, e tantas outras pessoas que estão aqui, que viram as divulgações nas redes sociais. Gostaríamos de dar nosso agradecimento e gostaria de passar inicialmente a palavra para a professora Josalba, que é a diretora do colégio, que vai fazer uma fala inicial de abertura do nosso trabalho. Bom dia. Quem não me conhece, eu sou Josalba, eu sou professora de Educação Básica há mais de 30 anos. E estou diretora do Colégio de Aplicação, juntamente com a professora Marina, há 2 anos. É com muita alegria, mas também com muita apreensão, que hoje estamos aqui discutindo este tema e este projeto Escola Sem Partido. Queria dizer a vocês que no dia 1º de setembro eu estava em Brasília. No dia 1º de setembro eu fui à audiência pública no Senado, presidida pelo Cristóvão Buarque, o senador, que iria discutir a Escola Sem Partido. Havia pessoas muito bem preparadas para discutir e colocar as suas visões contra o projeto. Havia outras pessoas muito bem preparadas também para colocar a sua visão a favor do projeto. Infelizmente, o senador suspende a audiência intempestivamente. Depois, se vocês quiserem, vão até a internet e vejam como é que foi que aconteceu esse fim dessa audiência. Quero dizer que hoje vai ser essa oportunidade. A gente vai ter essa oportunidade. E tenho certeza que as pessoas que estão aqui na mesa não irão suspender a audiência, nem mesmo a discussão, e que todos aqui presentes farão excelentes contribuições para que a gente entenda o que é o projeto, o que está exatamente por dentro e por trás desse projeto. Então, agradeço inicialmente ao LECA, o Laboratório de Ensino de História do Colégio de Aplicação, que tão bem organizou esse evento, num tempo muito importante, este que nós temos aqui. Agradecer aos convidados, um que veio de mais perto, que é o professor Jefferson, outro que veio de um pouquinho mais longe, o professor Clóvis. Acredito que a gente hoje vai ter aqui uma manhã bastante interessante e importante. E finalizo dizendo que eu acredito que é no chão da escola que se faz uma nação democrática. Então, a vocês, um bom debate. Obrigado, professora Josalba. Deixar registrado também aqui o nosso agradecimento à direção do Colégio de Aplicação, que nos deu todo o apoio, a professora Josalba, a professora Marina, diretora e vice-diretora, que deram todo o apoio para que esse evento pudesse ocorrer. A nossa ideia inicial... Está passando também uma lista de presença.
então vai ser iniciada para cá, vai sair por ali também. Então vocês podem preencher a lista de presença, depois nós providenciaremos certificados. A ideia inicial então é que a gente faça uma breve apresentação do que é o projeto Escola Sem Partido. A gente vai passar alguns vídeos para aqueles que de alguma forma ainda desconhecem algumas questões relacionadas a isso, e vamos fazer uma apresentação dos convidados e depois eles vão fazer as suas exposições. O primeiro vídeo a gente passa um vídeo de 50 segundos que apresenta rapidamente o projeto Escola Sem Partido, e ele foi feito, é um vídeo de 50 segundos que foi feito pelo canal Futura num debate que teve entre o Miguel Najib, que é um dos juristas que propõe o projeto de lei de Escola Sem Partido, e o Fernando Pena, que é um educador da Universidade Federal Fluminense. Então foi lançado isso nesse programa. Mas acho que estamos sem vídeo. Sem áudio, quer dizer. Se a gente for olhar rapidamente no site do Movimento Escola Sem Partido, eles apresentam um vídeo, e eu vou apresentar o vídeo para vocês. A ideia é que vocês tenham os dois lados, pelo menos, apesar de a gente não ter nenhum debatedor aqui favorável ao movimento, que vocês vejam um pouco o que aparece no site do Escola Sem Partido e um pouco dos argumentos que esse movimento defende. É muito fácil entender porque o sindicato dos professores, que nem sempre representa os professores, e os partidos de esquerda, especialmente o PT, estão contra o projeto de lei que cria o programa Escola Sem Partido. Basta conhecer a essência desse projeto. A essência do projeto consiste num artigo que obriga as escolas públicas e particulares a fixar em todas as salas de aula um cartaz contendo os seguintes deveres do professor. Primeiro dever: não abusar da inexperiência dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela corrente ideológica, política ou partidária. Segundo dever: não favorecer nem prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais. Terceiro dever: não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações e passeatas. Quarto dever: ao tratar de questões controvertidas, apresentar aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais teorias, versões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto dever: respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ora, quem pode ser contra a fixação de um cartaz como esse nas salas de aula? Obviamente, aqueles que praticam essas condutas e aqueles que lucram politicamente com a sua prática. Entenderam agora por que o Sindicato dos Professores e o PT estão contra esse projeto de lei? É muito fácil entender por que o Sindicato dos Professores, que nem sempre... Manuel? O último vídeo, vai mais um. O último vídeo é uma reportagem que foi feita com relação ao afastamento de uma professora de Curitiba que fez uma dinâmica com os alunos em sala de aula sobre a Karl Marx e mais-valia. Isso virou, eles fizeram uma paródia em relação à música Baile de Favela e meio que viralizou nas redes sociais de ambos os lados, direita
criticava, a esquerda apoiava, e a reportagem fala um pouco sobre essa repercussão, porque o movimento Escola Sem Partido foi bastante atuante nisso. A Escola Pública de Curitiba, no Paraná, foi afastada após a repercussão de um vídeo em que alunos cantam uma paródia da música Baile de Favela, citando o teórico Karl Marx. Ela foi atacada por blogs e sites de direita que a acusaram de promover doutrinação marxista. Acompanhe um trecho do vídeo. O Karl Marx estudou economia e também estudou sociologia, quer identificar a localidade pela ideologia e mais-valia. O funk foi apresentado pelos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, de Curitiba. Segundo a professora afastada, o objetivo era incentivar os estudantes a compreender melhor os teóricos da sociologia. Após a repercussão do vídeo, Gabriela Vila foi afastada pela diretoria do colégio, que alegou exposição dos alunos e difamação da instituição. Em resposta, os estudantes iniciaram uma campanha nas redes sociais, usando a hashtag #VoltaGabi. Isso que aconteceu em Curitiba reacende o debate sobre o projeto Escola Sem Partido, apresentado no Congresso, que determina neutralidade em sala de aula. A ideia é duramente criticada e encontra forte resistência entre professores e especialmente estudantes, que prometem combatê-la com muita mobilização. Veja na reportagem de Michele Gomes. O projeto de lei do deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, propõe mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, baseadas no programa Escola Sem Partido. O projeto determina a neutralidade política, ideológica e religiosa em sala de aula. Também proíbe veiculação de conteúdos ou realização de atividades que possam entrar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Eu avalio que há muito equívoco nesse projeto, muito equívoco. Porque, na verdade, a escola ela tem uma missão, que é a missão de que o aluno aprenda. E a missão de trazer a pluralidade de ideias. Muitas ela se posiciona totalmente contra, né? Eu acho que por entender que esse projeto é um projeto que vem para acabar com a organização dos estudantes e o livre debate de ideias dentro da escola, né? A escola, a gente entende que a escola é o principal espaço do pluralismo de ideias e do debate, né, de opiniões diferentes. Além disso, o projeto proíbe os professores de incitarem os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Para o presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, a intenção dos defensores da Escola Sem Partido é enfraquecer a organização dos estudantes, que tem se posicionado claramente contra o golpe em andamento no Brasil. Um projeto totalmente assim, criminoso, um projeto que vem para criminalizar a ação do movimento estudantil, né, e que vem para acabar com uma escola que é uma escola que seja plural e que caiba toda a diversidade hoje da nossa juventude, né? No site do movimento Escola Sem Partido, a formação de uma visão crítica da realidade é descrita como um pretexto para criar um exército organizado de militantes travestidos de professores que se aproveitam da sua função para embutir na cabeça dos alunos a sua própria visão de mundo. Para a professora Neide, fica claro que esse projeto de lei foi criado por pessoas que não entendem nada de escola. Há equívocos na redação desta lei, trazendo premissas que a escola não é isso que eles estão falando, eles não conhecem a escola. Se conhecesse a escola, esse projeto não estaria tramitando com essa força. Os estudantes secundaristas do estado de São Paulo prometem fazer mais uma vez muita mobilização contra o projeto de lei Escola Sem Partido. Nossa ideia é lançar uma campanha, uma espécie de caravana que rode todas as escolas para debater a democracia hoje das nossas escolas, né? Qual que é a democracia que nós queremos? Com esses vídeos a ideia era apresentar um pouco o que é o projeto. Considero que o Clóvis e o Jefferson farão isso de forma muito melhor do que eu posso fazer.
Mas a ideia era que a gente, quando nós, professores da disciplina de História, decidimos que a gente deveria fazer um evento sobre escola sem partido, sobre o projeto Escola Sem Partido, está muito em função de que a nossa atuação docente ela é muito visada quanto a isso. Há poucas semanas atrás, um professor do Colégio de Aplicação foi acusado por um pai de aluno de estar discutindo conteúdo político de forma não democrática na escola, e o pai, inclusive, usava o argumento jurídico do projeto Escola Sem Partido. Então, isso nos deixou, nós enquanto professores da disciplina de História, bastante inquietos para que a gente pudesse fazer uma discussão pública com relação a esse projeto, porque a gente percebe que algumas narrativas e alguns discursos em determinados momentos da nossa história, eles ganham certa força. E o movimento Escola Sem Partido, ele ganha força sobretudo nos últimos 2 anos, quando o Miguel Najib escreve o projeto e começa a ser protocolado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a pedido do deputado Flávio Bolsonaro. Então, vou passar a palavra para os 2 debatedores, e depois a gente vai abrir para um debate, para as pessoas que quiserem fazer questões para os professores. Para que a gente possa depois fazer um debate e aí a gente amplia essa discussão. Professor Clóvis. Alô. Professor Clóvis Gruner é professor adjunto. Já começou a precarização, viu? Ele é professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Tem uma série de livros publicados com relação a questões de narrativa, e é uma pessoa muito crítica e bastante atuante no meio acadêmico. O professor Jefferson Dantas, professor do Departamento de Estudos Especializados em Educação, do Centro de Educação aqui da UFSC, nosso colega, também tem uma produção bastante significativa na área de educação e na discussão relacionada ao ensino de História. Então, eu passo a palavra primeiramente ao professor Clóvis, que vai falar em torno de uns 30 minutos, mas fique à vontade, e depois o professor Jefferson. Obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Primeiramente, liberdade para Rafael Braga. E eu queria agradecer o convite, me foi feito pelo... Não vieram, mas estão boicotando. Ok. Então, eu queria agradecer o convite do Colégio de Aplicação, agradecer em especial ao Camilo, que está aqui à mesa, a Karen, ao professor Jefferson, que me acompanha nesse debate, e parabenizar pela iniciativa do Laboratório de Ensino de História, de trazer à discussão um tema, como nós sabemos, tão importante quanto controverso. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir, ao final a gente conversa um pouco mais, mas eu vou tentar pensar um pouco com vocês o que a gente pode chamar aqui um tanto quanto ambiciosamente de uma genealogia do projeto Escola Sem Partido. De acordo com a Escola Sem Partido, eu, como historiador, me dedico fundamentalmente a doutrinar alunos, mas eles não sabem que eu não faço só isso. Nas horas de folga, eu pesquiso um pouquinho também. E é pesquisando que você descobre que a insistência do Najib, particularmente, em enfatizar que o que interessa à Escola Sem Partido é o projeto de lei, na verdade é uma espécie de cortina de fumaça que o movimento tem usado para tangenciar o próprio histórico desse projeto. Alô? Não, é melhor trocar com...
cabo do tempo. É o cabo. Manuel, vira a caixa um pouquinho, de repente, que o cabo tá meio tensionado. Tentar? Alô, som. Alô, então vamos lá. Foi. Então, retomando, né? O próprio... Foi. Agora acho que vai. Vamos lá. Então, retomando de novo, né? Então, a própria lei, o próprio projeto apresentado à Câmara dos Deputados, me parece tangencia, né, outras questões fundamentais que estão contidas no projeto, do qual ele é a expressão. Né? Ou seja, não está sendo um projeto resultado de um movimento algo aleatório, né, de algumas figuras que decidiram, em 2 páginas, estabelecer critérios, né, segundo os quais o ensino deve ser neutro e desinteressado e não ideológico. Né? O próprio projeto é resultado de um trabalho de militância muito bem construído ao longo de mais de uma década. Né? O movimento foi criado em 2004 e o projeto de lei ele sintetiza esse percurso. Né? Então, entender o que o projeto estabelece, né, e o Najib tem insistido muito nisso. Se eu falar bem alto, dá para ouvir? Então, o próprio Najib insiste muito nisso. Né? O que nos interessa é aprovar o projeto, tentando desviar o foco das questões que estão contidas no próprio projeto. Né? A minha fala de hoje vai um pouco nesse... ok. Então, então, a minha intenção aqui hoje é tentar mostrar um pouco do percurso que resulta no projeto. Recuperando, ainda que um pouco resumidamente, aquilo que o próprio Najib e os defensores do movimento Escola Sem Partido pretendem tangenciar, né? Que é o que está com Agora vai, vamos lá. Quais são as orientações, né, que estão contidas no projeto? Né? Então, vamos ver se funciona. E para fazer isso, eu quero retornar a um debate que antecede a própria criação da Escola Sem Partido em 2004. Passa para mim lá o primeiro slide. Pouco se fala, e acho que nós, que somos da oposição à Escola Sem Partido, que viemos tentando fazer a crítica ao projeto, não devíamos esquecer disso. Pouco se fala de uma articulação, de uma relação muito sutil, mas ao mesmo tempo muito significativa, que existe entre a criação da Escola Sem Partido em 2004 e um debate que antecede em alguns anos a criação do movimento, que é o debate em torno aos livros didáticos utilizados nas escolas, especialmente os livros didáticos das áreas de humanas. Né? No final dos anos 90, nos primeiros anos, né, da primeira década do século XXI, um período aí que uma boa parte de vocês, né, não lembra, né? Privilégio de quem é um pouco mais velho, essa memória, né? Há um intenso debate, um intenso e não raro, um agressivo, né, debate envolvendo a questão dos livros didáticos comprados pelo Ministério da Educação e utilizados especialmente nas redes de ensino público país afora. Né? Fundamentalmente, esse debate já colocava em cena alguns termos, né, algumas condições de um debate que vai ser, a partir de 2004, apropriado pela Escola Sem Partido. Fundamentalmente, né, o que esse debate propunha, né, lá há 20 anos atrás, um pouco menos do que isso. Né? Defendia-se, de forma muitas vezes intransigente, que os livros didáticos, notadamente os livros das áreas de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, né, os conteúdos, que na época não era obrigatório ainda, mas os poucos conteúdos que apareciam, né, de sociologia, de filosofia, etc., eram conteúdos doutrinários. Né, fundamentalmente, a doutrinação marxista, embora já naquele momento, como hoje, nenhuma das duas noções ficasse muito clara. Os que criticavam livros didáticos não diziam exatamente o que entendiam por doutrinação, primeiro, né?
e tampouco traziam evidências muito claras, né, do que se tratava essa doutrinação. Não havia, fora o discurso, fora a acusação, não havia muito claro, né, não haviam indícios muito claros que comprovassem, evidenciassem essa doutrinação. Do mesmo modo, antes como agora, tampouco ficava claro que se entendia por ideologia, né? Insistia-se muito nisso, né? Uma doutrinação ideológica em curso, mas tampouco se dizia o que era ideologia, ou o que se entendia por ideologia e como tal ideologização do ensino se manifestava na prática. Quando muito, né, alguns extratos, alguns recortes, né, de trechos de livros didáticos que, descontextualizados, né, do seu contexto, serviam como prova, né, de que estava em curso, né, uma doutrinação ideológica marxista, né, especialmente marxista, nos livros didáticos, especialmente das áreas de humanas e ainda mais especialmente de história. Essa discussão, né, política, né, que enfatizava a questão ideológica, etc., ela, me parece, encobria outra discussão tão importante, muito importante, e que atendia, né, que ia ao encontro de interesses mercadológicos muito específicos, né. No slide ali trouxe alguns dados muito rápidos, mas que vocês podem encontrar uma pesquisa rápida, como diz a... Vamos lá. Agora, aqui. Vocês podem dar uma famosa bugada, e vocês encontram alguns dados que aqui eu trato mais genericamente. Pra vocês terem uma ideia, do quanto o que eu chamo dessa batalha, né, em torno aos livros didáticos é significativa do ponto de vista comercial, mercadológico mesmo, né? Num mercado como o brasileiro, né, em que se lê muito pouco, em que se compra muito pouco livro, né? O mercado de livros didáticos representa mais ou menos 50% do faturamento da indústria editorial brasileira. Então é um valor significativo, né? Apenas com os programas oficiais, ou seja, é o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. E daqui a pouco eu vou confundir, vou gritar no microfone. Vamos lá. E o Programa Nacional Biblioteca da Escola representam 25% das receitas do setor. Ou seja, 25% do que o mercado editorial fatura anualmente vem de compras públicas, vem de compras oficiais, né? Vem de encomendas do Estado às editoras. Obviamente se trata, né, de um mercado ambicionado, tá certo isso? Né? Por conta do valor expressivo que ele movimenta. Não por acaso, e também não por coincidência, à medida em que as editoras menores, né, passam por um ataque ostensivo, né, que as acusam de serem dirigidas ideologicamente, de doutrinarem, etc., grandes grupos editoriais nacionais, alguns, Grupo Positivo, Grupo Abril, multinacionais outros, como é o caso de uma editora espanhola, cujo nome agora me escapa, eu devia ter anotado e não. Setilano, né? Começam a substituir, seja por meio de aquisições, seja por meio de publicações específicas, o mercado editorial de livros didáticos, ocupados, parte deles, com editoras menores e mais independentes. Resultado: ao longo da década passada, portanto, a primeira década do século XXI, há uma inversão significativa do mercado editorial brasileiro. As editoras menores quase que saem de cena integralmente, e esse mercado é ocupado quase que integralmente por grandes grupos editoriais, notadamente dois nacionais, o Grupo Abril, que é o mesmo grupo que publica, entre outras, a revista Veja, e o Grupo Positivo. E um terceiro, que é um grupo multinacional, uma editora espanhola, que entre outras coisas, ligada a um grupo ultraconservador espanhol chamado Opus Dei. Então, eu pude que vocês conheçam. Não é que eu chegar com isso. Não há, e aqui eu digo com muita tranquilidade, não há nenhuma evidência de que a criação da escola sem partido seja uma tentativa. Deixa eu ligar para melhor. Alô? Agora. Ok, deu.
Obrigado. Não há nenhuma evidência clara de que a criação da escola sem partido, em 2004, seja um puxadinho desse debate sobre o livro didático. Não há como afirmar isso com convicção, com certeza. Por outro lado, a criação da escola sem partido, em 2004, cumpre um papel fundamental nesse debate. Desloca, passa para mim outro slide, por favor. De um lado, a criação da entidade, do movimento, enfim, amplia o debate, porque aí um debate que estava centrado quase que exclusivamente na questão da doutrinação marxista, é ampliado e passa a incorporar outras demandas, aquelas que aparecem no vídeo com o rapaz lá de Curitiba, inclusive, falando dos sem partido. Eu esqueci de agora, Paulo alguma coisa. Que ele era âncora no jornal em Curitiba e agora é deputado federal. Ele era suplente e ocupou lá enfim, Paulo, enfim, não interessa. Não lembro dele agora. Que é aquela coisa do debate sobre a questão da família, a questão da moral, ou seja, há uma ampliação do debate que deixa de focar apenas numa suposta doutrinação marxista e incorpora elementos morais que são muito mais significativos para quem de fora do ambiente acadêmico e escolar acompanha essa discussão. Porque falar em doutrinação marxista para um público, vamos chamar assim, com certo grau de leigo, não tem o mesmo efeito do que você dizer que o seu filho, na escola, está sendo submetido a uma doutrinação moral que fere os princípios morais, religiosos, etc., que ele recebe em casa. Então, a ampliação do debate causa um impacto maior, porque, de certa forma, o torna mais familiar, a pais, principalmente, a mães, principalmente, que pouca atenção davam ou deram ao debate mais ideologizado, sobre marxismo e etc, etc. Para além disso, para além da ampliação do debate que o movimento incorpora, ele também permite deslocar esse debate que antes era travado num espaço de interesses de mercado, para uma iniciativa civil. Se vocês abrirem o site da Escola Sem Partido, lá na aba Quem Somos, o problema Manuel, desliga essa caixa, liga essa, que o problema é nessa entrada aí. Em cima. Alô? Foi. Quando eles falam quem somos, o que eles dizem? Nós somos uma entidade civil de pais, mães não aparecem, então são os pais que estão preocupados, professores, com a educação, etc, etc. Ou seja, além de ampliar o debate, a Escola Sem Partido, quando criada em 2004, portanto, no mesmo momento que esse debate sobre o livro didático está acontecendo, ela amplia o debate e permite deslocar o foco de uma questão de interesses de mercado, que continuam a acontecer, para uma iniciativa que se pretende, que se apresenta como uma iniciativa civil, de pais e professores preocupados com a educação e com a qualidade do ensino. Isso cumpre uma função fundamental, porque é a partir desse momento, desse duplo deslocamento, portanto, que a Escola Sem Partido, que a pauta da Escola Sem Partido passa a adquirir uma maior visibilidade. Na última década, nos últimos 12 anos, desde que o movimento se constitui, a página do movimento é alimentada constantemente com artigos, vídeos e etc, etc. Ela cresce em um volume de informação, enfim, inclusive com links para modelos de denúncia, caso os pais queiram denunciar professores que eles consideram estar doutrinando seus filhos em sala de aula, com depoimentos de alunos que se sentiram prejudicados ou perseguidos por suas convicções religiosas e etc, etc, ou que denunciam eles próprios professores, que eles imaginam, que eles deduzem, estarem conduzindo ideologicamente as aulas, mas para além do material interno da página, e eu
e eu os convido a visitarem a página, ela é bem educativa, bem didática, há uma proliferação em rede. Os conteúdos da Escola Sem Partido alimentam outros sites e outros movimentos de perfil político mais conservador, e acho que é importante deixar isso muito claro, quando eu insisto no conservador, porque não é toda a direita, mas é um perfil de direita conservadora, religiosa, fundamentalista, aquela que tem se identificado, dado o apoio e guarida da Escola Sem Partido. Então, conteúdos da Escola Sem Partido começam a surgir em sites como Mídia Sem Máscara, hoje já um tanto quanto inativo, mas bastante ativo durante um certo período, entre outros. Ao mesmo tempo, recebe material, publicações, artigos, etc., de outros colaboradores e outros sites. Passa para mim lá. Mas nos últimos anos, nos últimos talvez 2, 3 anos, um pouco mais, que essa militância de fato adquire uma visibilidade muito mais expressiva. E ela se dá, me parece, a partir de três eventos que são contemporâneos, que são concomitantes. Primeiro, o movimento ganha uma visibilidade ainda maior e se torna quase que familiar a quem convive no ambiente escolar, à medida em que ele incorpora parte do debate da chamada ideologia de gênero. Porque aí ele toca numa questão que para muitos pais e mães como diria aquele personagem do Conrad, o horror, que é a ideia de que seus filhos e filhas estejam em contato com ideologias de gênero, que subvertem aquilo que se convencionou chamar de tradicional família brasileira. Sabe-se lá o que também se entende por isso. Então, essa associação e essa articulação com os militantes da chamada, e põe isso entre muitas aspas, ideologia de gênero, ampliou ainda mais o escopo e a repercussão e a visibilidade do Escola Sem Partido. Como se o Escola Sem Partido tivesse encontrado sua espécie de seu irmão gêmeo, a sua alma gêmea, nos debates em torno da chamada ideologia de gênero. E também ao contrário, os militantes dessa causa, os que são contrários ao que eles mesmos chamam de ideologia de gênero, encontraram na Escola Sem Partido um movimento onde abrigar-se para encontrar um espaço e um motivo que justificasse a sua militância homofóbica, fundamentalmente, machista fundamentalmente. A presença dessa ideologia de gênero disfarçada, maldosamente disfarçada de conteúdo escolar nas práticas cotidianas das salas de aula. Esse encontro entre a Escola Sem Partido e os militantes da ideologia de gênero também não é coincidência, todo um contexto histórico que nos ajuda a compreender isso, no momento de uma ofensiva conservadora que nós vivenciamos nos últimos anos. Na última década, fundamentalmente. Um pouco menos que isso, essa ofensiva conservadora, a expressão talvez não seja mais feliz, mas lhe falta outra, tem se tornado cada vez mais e mais expressiva, e cada vez mais e mais significativa, e não raro também, cada vez mais e mais violenta. A representação parlamentar, que culminou, portanto, com o projeto Escola Sem Partido, é o resultado desse percurso que tem mais de uma década. É um percurso que começa com o debate sobre livros didáticos e o quanto os conteúdos perniciosos, doutrinários, ideológicos dos livros didáticos fazem a cabeça dos nossos alunos, que é um debate que tem um viés de mercado que foi obscurecido, ofuscado à época, que permanece pouco discutido, me parece. O encontro do movimento Escola Sem Partido com os movimentos da chamada ideologia de gênero, e, por fim, essa ofensiva conservadora que resulta com uma representação parlamentar hoje quase que naturalizada. A gente fala em bancada BBB, Big Brother Brasil, que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia, com uma naturalidade, a mim, assustadora. A gente fala dessa bancada como se ela fosse mais uma bancada, sem se atentar que ela tem uma função muito específica, e não por acaso se articularam
o agronegócio, se articularam os defensores do armamento e a bancada evangélica, fundamentalista, fundamentalmente, sou meio estranho, sem que uma diferenciação muito clara apareça entre essas três bancadas, porque de fato a diferenciação, eles fazem questão que ela não apareça. Os interesses, se não são mútuos, tornam-se mútuos na base da negociação. Os evangélicos votam com a bala vota com o boi vota com os evangélicos, com a Bíblia. E assim se constitui uma bancada fortíssima, toda ela fechada em torno à tentativa de aprovar na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, um projeto cuja matriz aparece na página do site Escola Sem Partido. Isso é muito legal, é interessante pensar, porque a rigor não há projetos que vêm sendo pensados a partir de realidades e contextos, nem esse esforço existe. O que há é um esforço é um copia e cola. Você vai na página do site, faz o download de um projeto cujo modelo está pronto e insere ali o nome do estado, o nome da cidade. Há uma adaptação, não há a rigor um projeto, porque se houvesse isso, daria até para discutir a tentativa de estabelecer uma relação, um diálogo com a realidade escolar do município ou do estado. Não há, isso não existe. O que existe é um modelo de projeto que serve como parâmetro para as tentativas de criação de programas de escola sem partido, federal, estaduais e municipais. Passa o outro para mim lá, por gentileza. Que é o famigerado Projeto de Lei 867/2015. E eu queria falar um pouquinho sobre ele, já que o Najib tem insistido tanto que ele é importante. Esse projeto tem merecido várias e várias avaliações que insistem na sua inconstitucionalidade. Mais recentemente, aqui perto, em Joinville, 2 pareceres escritos a pedido da Câmara de Vereadores reafirmaram o que já aparece em outros pareceres, incluindo o Paraná, onde a Alep também encomendou um parecer e recebeu a mesma resposta. Trata-se de um projeto inconstitucional. E eu queria me ater um pouquinho nessas questões, porque elas são importantes para a parte final da minha fala. Por que ela é inconstitucional? No artigo 5º da Constituição, e isso não aparece no projeto, e se vocês forem ao site Sem Partido, isso também não aparece, e não é por acaso, de propósito, está escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo-se o direito, e eu cito, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Bem mais adiante, artigo 205 da mesma Constituição. A educação deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Artigo seguinte, 206. O ensino será ministrado com base nos princípios de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além da liberdade de cátedra. Artigo 220 da mesma Constituição, a nossa. O direito é assegurado, o direito à manifestação do pensamento, à criação, à expressão e à informação. Aí os caras dizem, não, mas a Constituição não é o nosso único norte legal. Nós respeitamos e exigimos que o Estado respeite a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz, no artigo 12, intitulado Liberdade de Consciência e Religião, que é o que o Najib, que é o que o Escola Sem Partido propaga, divulga insistentemente. Os pais, e quando for o caso, os tutores, têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. O que eles não dizem, o que eles não falam, é que o artigo 13 da mesma convenção, intitulado Liberdade de Pensamento e de Expressão, diz o seguinte: toda pessoa, eu cito o artigo, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem considerações de fronteiras,
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Por que a escola sem partido esconde o artigo 13? Porque ela insiste no artigo 12. Porque ela insiste em afirmar a primazia, a soberania do espaço privado, do espaço familiar, moral, religioso, sobre o espaço público, que é o que está contemplado no artigo 13. Por algumas razões, e aqui eu vou levantar algumas hipóteses, para depois a gente poder discutir no debate, se vocês quiserem. Desculpa, pode deixar, Camilo. Primeiro, a rigor, e essa é uma questão que para nós, professores, e para vocês, alunos, me parece fundamental. A escola sem partido não tem nenhuma preocupação com a qualidade de ensino. Nenhuma. E aí, ao contrário do movimento que não apresenta evidências, nós temos várias. Quando no ano passado escolas foram ocupadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, aqui, Rio Grande do Sul, Fortaleza, nenhum integrante do movimento levantou a voz para defender os alunos que ocupavam escolas precarizadas, com professores mal pagos, que estudavam em condições precaríssimas e que ocuparam as escolas com o propósito de defendê-las contra as investidas dos respectivos governos, que desqualificam há muitos e muitos anos o ensino e a escola pública. Não há nenhuma fala nesse sentido, nenhuma. Do mesmo modo que não há nenhum debate, nenhuma participação da escola sem partido nos debates em torno da criação da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Nenhuma. É um debate controverso, um debate difícil, um debate exaustivo, sobre o qual a escola sem partido não se manifestou em nenhum momento. Da mesma forma que agora, quando há uma semana atrás, menos do que isso, uma semana hoje, o governo anuncia uma reforma do ensino médio com base numa medida provisória, tampouco a escola sem partido se manifestou, apontando, nem que seja para dizer, olha, a gente precisa debater isso com um pouco mais de calma. Não, nada. Ou seja, não há uma preocupação com o ensino de qualidade, não há uma preocupação com uma escola de qualidade, primeiro. Segundo e não menos importante, toda a discussão da escola sem partido é uma discussão que não se fundamenta em absolutamente nenhuma teoria pedagógica ou educacional. Não há, se você, não exagero, que eu já perdi algumas horas do meu sono fuçando o site da escola sem partido, lendo os artigos do Miguel Najib. Em nenhum momento você encontra alguma fundamentação teórica que justifique a empreitada, a cruzada do movimento contra a escola e o ensino. Não há. O que você encontra é um uso, no mínimo, equivocado, mas eu chamo de desonesto mesmo, das noções de ideologia. E nisso, um breve parênteses, que já estou cansando mais do que devia, mas um breve parênteses. Nós temos reiteradamente cometido um equívoco nesse debate com o movimento, quando a gente fala que estudo é ideológico, como resposta à acusação de que nós fazemos ideologia, a gente comete um equívoco. Principalmente porque, quando nós afirmamos, não, mas tudo é ideológico, a gente está legitimando uma discussão que eles não querem fazer. Tanto não querem que não estão aqui, por exemplo. Então, quando a gente diz em resposta à escola sem partido, não, mas tudo é ideológico, a ideologia está em tudo, a gente reconhece que o que eles dizem é significativo, não é? E por que não é? Porque eles não sabem o que é ideologia. Porque eles não fazem esse debate. Eles não têm essa leitura. Um único autor inglês, chamado Terry Egerton, que é um historiador, um teórico da literatura inglês, ele tem um livro onde ele localiza e explica mais de 30 interpretações diferentes para o conceito de ideologia apenas na tradição marxista. Se você abrir esse conceito para outras tradições, que não só a marxista, você vai encontrar N leituras do que é ideologia. Nenhuma delas aparece na discussão da escola sem partido. Segundo, não menos importante, a escola sem partido subestima de forma vergonhosa a autonomia e a capacidade de estudantes. Vocês.
né, que são tratados como massa de manobra, né, como sujeitos que passivamente recebem um conteúdo que vem pronto desde fora. É como se vocês, adolescentes, não tivessem autonomia, não pensassem, não fossem vocês próprios críticos em relação aos seus professores e à sua escola, né, que vocês não fossem capazes de estabelecer um diálogo mínimo com os conteúdos escolares que são ministrados, com o espaço escolar, com o ambiente escolar, com a cultura escolar. Tanto são capazes que no ano passado escolas foram ocupadas em vários estados brasileiros. Né? Terceiro, e não menos importante, né, a Escola Sem Partido subestima, e hoje em dia isso chega a ser cômico, né, de tão ingênuo, enfim, né, a pluralidade do acesso à informação. É como se o único veículo de informação e de formação de adolescentes fosse a escola, e não é. Vocês passam pela escola de segunda a sexta e ficam aqui algumas horas, e mesmo aqui têm contato com ideias, com professores, com possibilidades múltiplas de aprendizado, mas para além da escola vocês têm a casa, os amigos, o clube, o bairro, a internet, o Pokémon GO. Então hoje o acesso à informação é suficiente. O Pokémon GO é muito legal, o professor de geografia usou o Pokémon GO para falar de geografia urbana em São Paulo, né? É uma coisa super legal, para mostrar como a cidade é desigual, né? Tinha vários Pokéstops na Paulista, nenhum na cidade de Deus, no Rio, esqueci agora. Oi? Na Zona Leste. Isso mesmo, né? Muito legal, né? Mas isso, por exemplo, não aparece no discurso da Escola Sem Partido, né? Que toma a escola equivocadamente, maldosamente, perversamente, como um espaço monolítico, homogêneo e único na formação intelectual, cultural, moral e ética dos alunos. Para encerrar, eu vou usar um pouquinho, 10 minutinhos a mais. Pode ser? Só para fechar? Vou usar 10 minutinhos a mais para fechar? Pode ser? Pode ser, Jefferson, tranquilo? Então, isso. É uma boa desculpa, né? Eu vou extrapolar o tempo porque teve um problema técnico. Faça o próximo para mim lá, por gentileza. Agora, vejam só. Ainda que o projeto seja inconstitucional, ainda que ele atente, ainda que ele faça um uso desonesto da Convenção de Direitos Humanos, ainda que ele careça de bases teóricas sólidas e bem fundamentadas, ele ainda assim tem que ser discutido e com bastante cuidado. Por quê? Talvez vá soar para alguns de vocês algo meio paranoico, né? O cara vem de Curitiba para cá para alimentar a teoria da conspiração, mas eu acho que não. O que também não quer dizer muita coisa, né? Que todo mundo que acredita nessas teorias acha que não é teoria da conspiração, realmente acredita que elas existem. Então, enfim, né? Porque me parece que, assim como o debate sobre o livro didático, né, lá atrás foi ofuscado, né, pela Escola Sem Partido, nesse momento, a Escola Sem Partido usa a tentativa de aprovar esse projeto, ou esses projetos, né, também com uma cortina de fumaça. Ou seja, insiste-se tanto no projeto, porque, de certa forma, sabe-se que ele não vai passar. Porque ele é constitucional, entre outras coisas. Só que ele não passar também não é um problema para a Escola Sem Partido, porque isso não vai parar a Escola Sem Partido. E por que não? E aí, a minha porção conspiratória. A Escola Sem Partido já está atuando. Para além do projeto, ela já atua. Alguns exemplos breves, para ilustrar isso que eu digo. Em novembro de 2015, Janete de Souza, professora de inglês no Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova Iguaçu, teve que dar explicações à direção da escola, porque aparece em um vídeo publicado no YouTube e no Facebook, onde ele explicava aos alunos do ensino médio porque ela e demais colegas, professores, entraram em greve naquele mês. O vídeo repercutiu, foi para a mão de pais e mães, que a denunciaram à escola e ela teve que prestar esclarecimentos à escola, e enquanto não se esclarecia o vídeo, ela foi suspensa das suas atividades pedagógicas. Na mesma época, Alice Aparecida e Silva, professora do Instituto de Educação Estadual de Londrina, no Paraná, foi denunciada, vejam só, ao Núcleo Regional de Ensino, ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e Juventude, por um advogado londrinense, Felipe Barros, porque ela organizou na escola, com os alunos do ensino médio, um evento chamado Diversidade e Sustentabilidade. Gabriela Viola, que a gente viu aqui o vídeo dela,
né, foi suspensa, a professora do Estado lá em Curitiba foi suspensa depois que vazou o vídeo, que a gente viu um pedacinho aqui em que os alunos parodiam, né, o funk baile de favela com referências a Karl Marx. E aí a denúncia, né, que lá em Curitiba repercutiu muitíssimo mais que no resto do país, não leva em conta duas coisas fundamentais. Né? Primeiro, o baile funk de favela, a paródia, né, era parte de uma atividade maior, em que, além de Marx, alunos discutiram no mesmo teor Durkheim e Max Weber. Qual era a proposta da Gabriela? São alunos de ensino médio de escolas, de uma escola de periferia, uma favela de Curitiba, né? E ela pensou qual é o jeito de tornar essa molecada interessada em Marx, Durkheim e Weber. Deixá-los livres. Para que eles interpretem, para que eles pensem, para que eles façam como Marx, Weber e Durkheim, literalmente o que eles bem entenderem, e fizeram. Segundo, e não menos importante, acho que até mais importante, a denúncia, né, contra a Gabriela, que culminou com o seu afastamento provisório, não leva em conta o quanto os alunos foram criativos no uso que fizeram do Marx. Quer dizer, tiraram do Marx o que para eles era essencial, né, e transformaram num funk, num funk que a eles é um ritmo, um espaço, né, familiar. Né? A denúncia contra a Gabriela, que culminou com o seu afastamento provisório, não leva em conta nenhuma coisa nem outra. Nem o fato de que a atividade não era concentrada apenas no Marx, nem tampouco o quanto o vídeo, por si só, é a demonstração do quanto os alunos são criativos e críticos, porque a raiz é a mesma, no uso que faz dos conteúdos escolares. Transformar Marx em funk, né, não é qualquer um. Por fim, o último exemplo, mas eles não se esgotam aqui. Né? Clayton Zoya Munchop. O Clayton é amigo meu, lá em Curitiba, e professor atualmente no Instituto de Educação em Coxim, que é o interior de Mato Grosso do Sul. O Clayton, ele está respondendo a 2 processos em Coxim. Um deles por incitação ao homossexualismo, a expressão que eles usam é essa, homossexualismo, né? O outro por cristofobia. Eu sei que é engraçado, mas vai ficar mais ainda. Né? Por que cristofobia? A base para esse inquérito contra o Clayton é porque ele disse numa aula de filosofia para o ensino médio que quando criança sempre o espantava, sempre o intrigava como as pessoas podiam, atenção, comer o Papai Noel. O Papai Noel. A alegação da Câmara de Vereadores de Coxim é que ele estaria atentando contra uma tradição cristã, né, ao falar em comer Papai Noel, o que é duplamente ridículo. Primeiro, porque todo mundo come Papai Noel. Não come? Chocolate. Tá, você não ganha Papai Noel de chocolate, mas quem ganha come. Né? Segundo, o Papai Noel não é uma figura cristã. O Natal é uma festa cristã. Papai Noel não. Então, acusar um professor de cristofobia, porque ele teria usado, é um troço bizarro. Esses 3 exemplos servem para ilustrar o meu argumento final, né, nessa fala, e eu encerro com ele. Né? Por que é importante discutir a escola sem partido? Né? Porque a escola sem partido não é um projeto de lei. Ela é um movimento, né, que tem se insinuado cada vez mais e mais ostensivamente, né, no ambiente escolar cotidiano. E como é que ela faz isso? Não é com recurso a um projeto, não é com o debate na Câmara ou na Assembleia, não é tampouco um debate aberto como esse em que eles recusaram o convite. Eles fazem isso criando, né, um ambiente, passa bem, né, Camila, a última, né, criando um ambiente de hostilidade, um ambiente de desconfiança, um ambiente persecutório, né, de forma que todo aluno, e em especial todo pai e mãe, passam a ser, desculpe se vai soar meio policialesco, mas é sempre só mesmo, é para soar policialismo, é a intenção deles. Né? Então todo pai e toda mãe, especialmente, são como que vigilantes do ambiente escolar. Né? O que a escola pode ter feito, e tem feito com uma certa competência, é preciso que se reconheça isso, né? Instruir o que eu chamo de uma militância familiar. O que eles alegam para isso? Que a família tem o direito de evitar que seus filhos sejam expostos
a convicções, a pensamentos, a aspas, ideologias que não coadunam com aquilo que é ensinado dentro de casa. O que nós temos que responder a eles? A escola não é o espaço familiar. A escola não é a extensão do espaço familiar. A escola é o espaço público. Vir à escola é também ter um contato com os conteúdos formais, história, ciências, matemática, física, filosofia, etc, etc. Vir à escola também é preparar-se para o mercado do trabalho. Vir à escola também é tornar-se um cidadão consciente de direitos e deveres, etc, etc, etc. A escola também é isso, mas ela não é só isso. A escola é também um espaço, o contato, a possibilidade que vocês, alunos, têm de se inserir no espaço público, tomado aqui o espaço público na sua acepção mais ampla. É um espaço de confronto de ideias, de encontro com a diferença, de percepção do outro, da alteridade do outro, que não é igual a mim, porque ele tem não só um outro nome, mas uma outra formação, uma outra trajetória, outras convicções religiosas, políticas, éticas. Ele vem de uma outra família, portanto de um outro espaço privado, onde ele recebeu outras informações. Essa é a ideia do espaço público, assim, muito resumidamente falando, que o movimento rejeita simplesmente, atribuindo à família e ao espaço privado uma soberania autoritária. E por quê? Entre outras coisas, quer privar adolescentes desse convívio com a pluralidade, com a diferença, que é fundamental à construção de cidadãos, não só preparados, mas eticamente maduros. Eu só aprendo a me portar eticamente quando eu me confronto com o diverso. Eu não aprendo a ser um sujeito ético lendo sobre ética. Eu também aprendo lendo sobre ética, mas eu aprendo a ser um sujeito ético me confrontando com o outro. Quando eu, que sou cristão, convivo em sala de aula com alguém que pratica uma religião africana, candomblé ou umbanda, ou alguém que é ateu. Eu que venho de uma família conservadora, me encontro com alguém que é uma família de esquerda. Eu que sou monarquista, convivo com um anarquista. É nesse encontro da diversidade política, religiosa, ética, etc., que nós nos constituímos, como sujeitos éticos. É disso, muito mais do que qualquer outra coisa, que esse partido quer nos privar. E isso é fundamental para uma sociedade mais democrática, mais aberta, mais justa, etc, etc. O que fazer? E aí eu encerro. Primeira coisa, informar-se é fundamental. E aí eu faço a autocrítica. Não dá para sustentar um debate com a escola sem partido na base do argumento de tudo é ideologia. Esse argumento é um falso argumento. É preciso se informar, é preciso ler, isso exige um pouco de tempo, paciência e estômago, mas a gente tem de ler, tem de ir ao site, tem de acompanhar o que os caras publicam, tem que encontrar os equívocos, as contradições, tem que se informar. Segundo, me parece que conhecer, participar, ou onde não existe, fundar as chamadas frentes estaduais contra a escola sem partido, ou frentes municipais. Há hoje vários movimentos surgindo, o que eu conheço mais próximo, aqui em Joinville, onde já existe um movimento escola sem mordaça, como chamaram lá. Em Curitiba estamos gestando um movimento semelhante, aí em São Paulo, um movimento estadual, não sei se é aqui em Florianópolis, desconheço. Mas participar, conhecer, ler, fundar, acompanhar, mesmo que virtualmente, as discussões que têm sido construídas no interior desses movimentos. E aí um bom começo seria vocês, eu os convido a visitarem no Facebook a página Professores contra a Escola Sem Partido. Lá há um conjunto de material bem interessante, artigos, etc., que acho que pode servir, pode servir como um bom começo para a gente entrar nesse universo de escola sem partido, por um viés crítico e mais bem fundamentado do que ficar reproduzindo hashtag não passarão, porque estão passando. A gente aqui está comendo bola. Tá bom, gente? Mais uma vez, eu agradeço o convite e peço desculpas por ter passado um pouco tempo que me foi dado de meia hora e passo a palavra para o Jefferson, então muito obrigado.